Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual reeleito, Dr. Iglesio, que também é médico e professor universitário. O parlamentar é autor de diversas proposições na Assembleia Legislativa, entre projetos que já se transformaram em leis. O Direto ao Ponto está só começando. Doutor Iglesio, deputado estadual reeleito, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Direto ao Ponto. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos vocês que nos assistem agora. Essa reeleição conquistada aí com muita dificuldade, em meio a muitas perseguições, mas o povo sabe dar a resposta quando as pessoas que trabalham, elas são submetidas à injustiça. Doutorado, pós-doutorado, professor, passou em mais de 20 concursos públicos. Então é um currículo assim muito, digamos, invejável. Como é conciliar o profissional com o político? Eu continuo trabalhando normal. Agora, por exemplo, eu estou voltando do hospital, atendi 21 pacientes, essa coisa de currículo, já houve um momento na minha vida que eu achava que era grande coisa. Hoje em dia eu levo com a maior naturalidade, tento até esquecer às vezes isso aí, porque é o melhor que a gente faz, é fazer o melhor que a gente pode fazer no dia a dia, sabendo que nós somos muito mais do que os diplomas que a gente tem, que os títulos que a gente tem. Por exemplo, no primeiro mandato, os primeiros meses, eu achava o máximo que era ser deputado. Hoje em dia, eu já acho uma coisa completamente normal. Me coloco no papel de servidor público que busca todo dia fazer seu melhor com causas que às vezes elas são negligenciadas por outros colegas, porque é difícil a gente enfrentar algumas faces do sistema. Isso aí gera raiva, gera perseguição, gera tentativa de criar mentiras, fake news em torno do que você é, do que você faz. Eu costumo ser vítima disso algumas vezes, mas não me coloco na postura de vítima, não. Sei que isso é a realidade de quem escolhe não fazer as coisas como os outros fazem. Eu tento fazer mais. Em tudo que eu tento fazer mais. Sou deputado, eu tento ser o melhor deputado. Eu sou cirurgião, eu tento fazer a melhor cirurgia possível. Eu formei em Direito, eu tento aprender o máximo dentro das áreas que eu gosto, que são importantes para a minha prática de profissional hoje, enquanto deputado estadual, que as pessoas têm que entender, é profissão e uma profissão muito difícil de exercer, quando você exerce com zelo. Não é quando você tem um mandato e não aparece na casa, como no Brasil está repleto de exemplos como esse. O deputado é eleito e não aparece. Eu sou um deputado 100% assíduo, Sim. O único da Assembleia, diga-se de passagem, nesse mandato 100% assíduo. Então, resultado, gosto de mostrar resultado. Então, é uma coisa minha isso aí, eu gosto de fazer o melhor possível, né? Agora, no seu primeiro mandato, a gente viu ali que as bandeiras foram educação, saúde, mobilidade urbana. Quais serão os focos desse seu segundo mandato, que inicia agora em janeiro? Eu nunca circunscrevi da forma que as pessoas normalmente, sou deputado da educação, sou deputado da saúde, eu sou deputado da justiça social. A justiça social, ela se divide aí na educação, o ensino inclusivo, o ensino para todos, a qualidade do ensino. Na saúde para todos, é direito ao acesso ao SUS, o direito aos tratamentos que são usuais e aos excepcionais, né? O direito à moradia, nós atuamos em regularizações fundiárias, em proteção a tentativas de retirada de pessoas, como ali da Ponte de São Francisco. Primeira vez que parou de ter gente morando na Ponte de São Francisco foi depois que eu coloquei a mão na coisa para intermediar aquela relação. Então aquilo acabou por ação nossa. Situação do Olho d'Água, defesa dos interesses dos músicos, dos fazedores de cultura, quando houve aí opressão por parte de membros do Ministério Público, o deputado Iglesio estava enfrentando, quando teve quadrilha em Caxias vendendo sentença capitaneada por juiz que a gente conseguiu aposentar, Iglesio estava lá no meio lutando por essas pessoas. Então, assim, eu sou deputado contra as injustiças.
Eu não me coloco como deputado da educação, da saúde, do consumidor. Hoje mesmo, falando de ferry-boat, a empresa criou uma taxa de conveniência que para você comprar pelo site, você paga 30% a mais durante a semana e 50% a mais no final de semana. Eu sou abissalmente contra isso aí. Por quê? Porque isso é abusivo. Então eu sou deputado consumidor? Não, eu sou deputado contra as injustiças contra o consumidor. Porque a faceta de um deputado ela é múltipla e quem se limita numa temática, eu acredito até que se aprofunde, mas ele deixa de ajudar muitas vezes as pessoas, que a maioria dos deputados não são atuantes, infelizmente, né? Então a gente tem que trabalhar muitas vezes por 10 aqui. Pegando esse gancho aí, qual a autoanálise que o senhor faz do seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa? Acho que foi um mandato muito bom. Além das polêmicas. Tem um mandato que tenho certeza que foi muito bom, diferenciado. Pode comparar com qualquer outro mandato, o meu foi melhor, não tenho dúvida disso. Claro que, eventualmente, quem pode estar escutando isso aí, falta de humildade, falar bem de si mesmo, eu não gosto de falar bem de mim, mas o meu mandato foi o melhor mandato. Por quê? Primeiro, a assiduidade. Segundo, a relevância dos temas. Terceiro, a coragem dos enfrentamentos que a gente precisou fazer, que normalmente os jornalistas chamam de polêmica. Não é polêmica. Polêmica é o que permite duas versões. Para mim, se tem um juiz roubando, criando uma quadrilha, eu enfrento o juiz, não é uma polêmica, eu estou defendendo a justiça. Se a associação dele de magistrado levanta uma nota contra mim, eu respondo com altivez, com igual energia, eu não estou sendo polêmico, estou sendo reativo, então eu estou sendo corajoso. E para fazer política bem feita tem que ter coragem. Então assim, eu não me considero polêmico, eu me considero uma pessoa que luta pelas pessoas. Porque se eu não estiver lutando pelas pessoas, eu volto para minha casa, volto para a medicina 100%, porque eu nunca larguei medicina 100% mesmo. Né? Eu não preciso de dinheiro disso aqui, tenho tranquilidade que eu não preciso disso para viver. Sou uma pessoa que vive com pouco, meu salário, não consigo nem gastar o meu salário, o resíduo de R$ 16.323, que eu ainda pago um consignado aí da campanha anterior. Nem esse dinheiro eu consigo gastar, porque eu não vivo luxando, eu não vivo comprando carro caro, eu não vivo comprando roupa cara. Tu não vai me olhar em restaurante caro. Se tiver me olhando em restaurante caro, alguém me convidou para ir para lá e disse que paga. Então eu sou uma pessoa muito simples. Que vai lá mesmo. no Furquilhão, vou no Furquilhão, comer um mocotó. Já me encontrou ali naquele perto da Dalcar, ali da antiga Dalcar. Já teve gente que me encontra ali da Curva do 90 e aquilo ali é meu dia a dia. Eu não preciso de nada disso. Sou uma pessoa desapegada desse tipo de vaidade. Agora são mais de 1.600 proposições apresentadas na Assembleia e mais de 30 leis sancionadas? Não, é isso? são mais de 7.000 proposições. Nos 4 anos são mais de 7.000. Isso aí é recorde histórico. O colega meu, deputado Wellington, de um ano para cá, ele tem entrado numa competição comigo saudável, diga-se de passagem, para tentar superar isso aí. Eu não vou ficar fazendo competição com ele, porque até a qualidade dos projetos que a gente apresenta tem uma densidade grande, não que a dele não tenha, mas a nossa, se pegar para analisar a relevância das proposições, vai ver que ela está acima da média da casa. Quantas leis sancionadas? Tem mais de 20. O senhor acompanha a aplicação dessas leis? Olha, tem algumas que a gente consegue ver na prática, outras aí o governo, infelizmente, não consegue levar o braço estatal até o ponto da eficácia definitiva das leis, que é uma coisa que nos frustra bastante, infelizmente. Essa coisa, quando a eficácia não chega, mas a nossa parte está aqui. A nossa parte é criar os dispositivos, criar dispositivos que harmonizem, pacifiquem relações humanas, que garantam respeito ao cidadão e que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Quais leis o senhor destacaria hoje no programa? Tem muitas. A lei da fibromialgia, que criou a carteirinha do fibromialgico, que deu ao fibromialgico dentro do Estado o status de portador, de pessoa portadora, pessoa com deficiência, que isso aí garantiu direitos, principalmente em relação a filas, a questão de tributos estaduais. Nós temos lei de recompensa, que o secretário Jefferson Portela, na época, nunca regulamentou. Criamos uma lei que criou prioridade para embarque em ferry-boat. Criamos leis que reduziram mensalidades para pessoas com autismo ou TDAH ou com qualquer outro tipo de deficiência na época da pandemia. Fomos nós que criamos os dispositivos que criaram a questão do aumento do salário, da gratificação
para os profissionais com Covid. Então, assim, é tanta lei boa que a suspensão dos concursos, que permitiu que fossem nomeados no último ano mais de 400 novos policiais e que ainda vai dar aí mais 2, 3 anos para nomear praticamente todos aqueles 1.500 policiais que foram nomeados. Então tem muita coisa, assim, o mandato fez muita coisa boa. Quando o pronto-socorro do Aldenor Abelo estava fechado, Iglesias estava lá, chamou os colegas, cada um fez indicação de R$100 mil de emenda, 42 colegas levantaram R$4.200.000. Pronto-socorro do Aldenor Abelo foi reaberto. Então tem uma série de coisas que a gente fez em todas essas áreas que são muito importantes. Ó, citei projeto na saúde, citei projeto na educação, citei projeto na defesa do direito do consumidor também. Então é uma atuação muito ampla. Como é que é esse trabalho nas comissões? Hoje o senhor é presidente de uma comissão do turismo. Uhum. E já passou por comissões importantes também, como a saúde, CCJ. Comissão de turismo eu criei aqui, foi um projeto de resolução nossa, a gente desmembrou a Comissão de Turismo e Cultura. O turismo ela estava como uma área de assuntos econômicos e a de cultura estava uma sub-área da Comissão de Educação. Criamos essa comissão específica, te confesso que a gente ainda não teve resultado bom dela, porque ela foi surgida nesse período da pandemia. Os projetos relacionados a turismo são poucos aqui ainda no estado do Maranhão, mas a gente vai fazer algumas atividades. No ano que vem, muito provavelmente, eu vou fazer uma visita pela comissão a Portugal para ver centro histórico, gestão de centro histórico, tendo em vista que as experiências nacionais de centro histórico são vergonhosas, não se conseguiu. E Lisboa, a experiência é maravilhosa. Pois é, então a gente quer conversar, eu estou fazendo algumas rodadas de conversa já com o pessoal da Secretaria de Turismo, que em Portugal não chama Ministério, chama Secretaria de Turismo, para que a gente possa fazer essas visitas técnicas, né, para conhecer de fato o que eles acertaram, qual que é o caminho para fazer um centro histórico vívido, atuante do ponto de vista econômico, distribuidor de renda e incentivador do turismo. Hoje, infelizmente, São Luís, tanto do ponto de vista do Estado quanto do município, tem um vazio de ações dentro do município. O que foi tentado até agora claramente naufragou nas boas intenções, fracassou assim de maneira manifesta, muito clara, e a gente precisa avançar de outra forma, inclusive, né? Enquanto pré-candidato a prefeito de São Luís, que sou, também preciso me subsidiar cada vez mais para poder oferecer uma proposta de cidade para São Luís também no ano que vem. Daqui a 2 anos, na verdade. Antes de chegar aí nas eleições de 2024, a gente tem visto aí nesses últimos 4 anos, ainda na pauta da Assembleia, a Assembleia crescendo em produtividade nesses últimos 4 anos. A que se deve esse ritmo de produção legislativa aqui na Assembleia, na sua opinião? Se deve ao Iglesias, ao Wellington do Curso, que tentou acompanhar, e o Duarte, que no meio do caminho desistiu. Né? Quando foi no primeiro ano e meio, ele tentou acompanhar, mas não dá para ele. Então aí foi ficando para trás. E aí se você for ver, 30% das proposições da Assembleia nesse período são de um deputado. Passadas as eleições, já se discute blocos, formação de blocos aqui na Assembleia. Qual seria o bloco que o senhor vai se inserir? O senhor já pensou nisso? Eu estou no PSB, marginalizado dentro do partido, né, perseguido dentro do partido, tenho tentado fazer contato com o PSB mediante WhatsApp, e-mail. Eles estão recusando até receber as minhas correspondências numa manifesta discriminação partidária. Mas certamente, né, o senhor fará parte da base governista, porque apoiou o governador Carlos Brandão. Apoiei o Brandão, gosto muito do Brandão, é um cara que eu tenho esperança que vai ter um relacionamento diferente com a classe política, e caso ele não tenha, aí eu vou repensar minha posição. No momento, a gente tem uma maravilhosa convivência com o Brandão. Considero que ele está bem intencionado com o Maranhão. Enquanto estiver assim, bom para ele, bom para mim, principalmente bom para o Maranhão, estaremos juntos. Eu vi que o senhor declarou recentemente apoio ao presidente, o atual presidente, Otelino Neto. Por que declarou esse apoio? Por que o senhor acha que ele deve permanecer e ser reeleito? Otelino, primeira coisa, é a coisa mais fácil de falar dele, porque ele é meu amigo. E a amizade se construiu em cima de respeito mútuo.
Eu não sou uma pessoa fácil, sou uma pessoa muito direta, muito dura às vezes nos meus posicionamentos, e o Otelino sempre respeitou. Assim como eu admiro a forma dele, a temperança, a capacidade dele aglutinar, então a capacidade dele de cumprir compromissos assumidos dentro da Assembleia. Então não vejo motivo nenhum e nenhum nome à altura para substituir o Otelino. Então, assim, por isso ele é meu candidato e eu sou o maior soldado da campanha dele, sem dúvida nenhuma, hoje, da pré-campanha, da campanha dele para presidente, para recondução aqui dentro da casa, com toda a satisfação. O que o senhor espera do governo Brandão? Eu espero a arrecadação mantida, sem aumento de impostos. Eu recebi uma notícia há poucos minutos que o Concefaz está indicando uma elevação de 4 pontos no ICMS. Já me coloco radicalmente contra qualquer tipo de elevação de ICMS no Estado. Acho que há de ser feita uma compensação aí no enxugamento da máquina pública, na revisão dos contratos, para garantir que o ICMS seja mantido da maneira como está, que o presidente Bolsonaro reduziu de maneira acertada, mesmo zerando o IPI dos combustíveis, o Brasil conseguiu bater o recorde de arrecadação histórica, né? Recuperação do PIB vindo, dólar controlado, 4º mês seguido de deflação, projeção de 5,93% de inflação no acumulado de 12 meses, Brasil com uma das menores inflações entre o G20, isso é importantíssimo, né? Então espero que seja mantido a receita do Paulo Guedes, que está dando certo nacionalmente. Se a gente encontrar um Paulo Guedes para fazer a mesma coisa em nível estadual, creio que o Maranhão destrava. Agora, o senhor já teve experiência aí no Executivo Municipal, foi diretor do Socorrão, e ser diretor do Socorrão não é coisa fácil. É uma bomba. O senhor aceitaria um convite para ser secretário estadual? Sem dúvidas, eu gosto muito de Executivo. Legislativo a gente fala muito e realiza pouco, né? O Executivo é o contrário, ele dá essa oportunidade. Eu sou um realizador, peguei um motoclube aí há 10, 11 meses que não tinha uma bola para jogar. Hoje o Moto está completando aí a 11ª folha salarial, paga de maneira tempestiva, na data correta. O Moto organizando-se, infelizmente não colheu o resultado extracampo ainda. Não é minha culpa, eu não jogo futebol, não sou técnico de futebol, mas a alimentação, o suplemento, a academia, o salário, o campo, a uniforme, está tudo rigorosamente ajustado. É questão de tempo, virada de chave, mindset, uma série de coisas que a gente vai conquistar resultados. No Socorrão, período que eu fiquei, mais de 130 ações em 7 meses e 7 dias de permanência. A única coisa, meus inimigos tentaram no final colocar uma ação de improbidade. 2 meses atrás fui absolvido, a única coisa que eu respondia da época do Socorrão. Não precisei nem no gabinete da juíza para pedir favor e nem acionar ninguém no TJ para fazer favor, né? A justiça me absolveu porque inocente sempre fui. Ao contrário, perdi dinheiro naquela época no hospital. A pessoa que o hospital arrecadava 1.100.000 por mês, nós fizemos uma gestão que o hospital teve mês que bateu em 1,6, 1,7, aumentou 40% a arrecadação dentro do sistema SUS, né? Então, feitos históricos, projetos que nós deixamos, com certeza, se você for lá no Socorrão perguntar o melhor diretor que passou, você vai ouvir uma resposta de algum amigo seu que você vai conhecer na hora que escutar o nome, porque de fato foi a melhor gestão feita no hospital até hoje. Agora, o senhor estava falando aí sobre a questão do Moto. Como é que está a sua administração lá no Moto? Outro dia o senhor se queixou que estava sendo ameaçado ou recebendo um tratamento inadequado aí por parte de algumas pessoas. Como é que o senhor analisa isso? Queria que o senhor comentasse também. Gerencialmente o trabalho é perfeito, ele cumpre com as obrigações, cumpre com o organograma, cumpre com o que precisa ser feito em termos de estruturação, porém o resultado em campo, que depende do treinador, do atleta, a gente ainda não conseguiu títulos, né? Tem um título que era considerado fácil para o Moto, agora na Copa FMF, o Moto perdeu por traição do técnico, na verdade. Não gostaria de detalhar isso hoje, mas fique claro que essa não está nem na conta dos jogadores, essa está na conta exclusivamente do treinador do Motoclube, o Paulinho Kobayashi, o ex-treinador. O senhor foi candidato a prefeito de São Luís em 2020. Em 2024, vai repetir? Sem dúvidas. Por qual partido? Vou definir um partido de centro-direita ou de direita para disputar, porque eu acho que
esse é o momento da direita se posicionar aqui dentro da cidade de São Luís. Nessa eleição nós já tivemos 40% dos votos, que é extremamente significativo, e tenho certeza que o governo que está se colocando aí, o governo Lula, vai fazer muitas pessoas que não eram da esquerda e votaram na esquerda por conta de um discurso falacioso se arrependerem e virem somar conosco. O senhor passou pelo PT, Passei. Passou pelo PDT, passou pelo PSD. O PDT foi legal. Hoje, então, o senhor está se classificando aqui como um político de direita, é isso? De centro-direita, de direita liberal. Apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Votei no Ciro no primeiro turno, mas no segundo turno fui com todo o meu coração votar no presidente Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo, por exemplo, o pós-eleições? Depois das eleições, o presidente se fechou mais, né? A gente não vê mais o Bolsonaro reclamando, ou falando, ou comentando, ou levantando polêmica. Assim, parece assim que ele está vivendo um luto. Ele está na quarta fase do luto, né? Elizabeth Kubler-Ross foi uma psiquiatra do início do século XX. Ela classificou 5 fases do luto, que é negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Todos os seres humanos vivem 5 fases do luto. Tem uma extensão dos critérios de Kubler-Ross, que ela coloca elaboração e aí recuperação completa. Mas quando se trata de 5 estágios, ele está vivendo o momento da depressão ainda. Isso é normal. E aí ele vai passar pela aceitação e vai voltar a ser o Bolsonaro que a gente conhece, figura altiva, controversa, diga-se de passagem, mas que tem muito aí a oferecer do ponto de vista de trazer pessoas, cercar-se de pessoas que têm qualidade técnica para trabalhar, diferentemente da esquerda, que coloca e divide, entrega o ministério por conta de composição partidária fisiológica exclusiva e não monitora resultado. O Bolsonaro, ele colocou pessoas competentes, algumas exceções, 2, 3 exceções, que infelizmente não dá para acertar o ministério todo, mas ele colocou o país num caminho correto, ao meu modo de ver. Então o senhor espera aí um apoio do grupo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, do grupo de direita para a sua pré-candidatura a prefeito de São Luís? Vou buscar o apoio, porque o Bolsonaro vai precisar em 2026, né, para ter pessoas nas capitais, que são os polos de disseminação nos estados, principalmente no Nordeste, pessoas para defender o nome dele, e nós vamos carregar o nome dele com muito orgulho na próxima eleição. Como é que o senhor vê, o que espera do governo Lula e qual vai ser a sua posição? A sua posição vai ser uma posição responsável, Sempre. de oposição responsável? Sempre oposição responsável. O que vem por aí a gente já sabe: corrupção, ineficiência, apadrinhamento, esvaziamento das empresas estatais, piora dos indicadores econômicos, festa no primeiro momento, distribuição de renda sem criar riqueza, tentativa de aumento de tributos, que é o que a esquerda gosta de fazer, e a gente já sabe a receita deles. Cabe a nós manter de maneira resiliente a vontade de passar esses 4 anos fazendo oposição responsável, torcendo pelo país e trabalhando, tendo em vista que a gente, além do Brasil, tem que sustentar agora a Venezuela, a Nicarágua, a Argentina, todos esses países aí que a gente sabe que o Foro de São Paulo tem relação no país. Doutor Iglesio, muito obrigada pela participação aqui no Direto ao Ponto, por ter aceitado o convite, e nós estamos assim muito satisfeitos pela sua presença aqui, e que fica aí o convite para que volte mais vezes ao Direto ao Ponto e à TV Assembleia. Obrigado, Silvia, obrigado a todos aqui que sempre nos recebem muito bem. Nossa casa, é muito bom estar em casa. Muito obrigada, deputado. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com o deputado estadual, doutor Iglesio, médico e professor universitário. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!